Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1.5. Capítulo 381 – Serviço Secreto. Você é bem durão. Ansem deu um polegar para Zhu Ting e deslocou algumas articulações de novo. Ele gritou de novo e se contorceu como louco. A dor era insuportável para qualquer pessoa normal. Zhu Ting tinha um limiar de dor muito maior do que uma pessoa normal, mas, ainda assim, não conseguiu parar de gritar. Tudo que tô dizendo é verdade, não sei de nada mesmo. É só uma mensagem das gerações mais velhas da família, e Zhu Ting gritou e contou em frases interrompidas. Ansem parou e perguntou, que mensagem? Por favor, tire essa mão. Pergunte o que quiser, vou contar tudo. Zhu Ting já estava aterrorizado. Pare de falar merda. Ansem disse com impaciência. Zhu Ting já estava muito deprimido. O que ele estava perguntando não era segredo, então não pretendia esconder nada. E já cansou de ser torturado, até duvidou que Ansem queria mais torturar do que saber as respostas. Maníaco. Cusão. Babaca. Zhu Ting xingou Ansem na sua mente com todas as palavras que conhecia, mas respondeu educadamente, não sei muito. Só ouvi recentemente da geração mais velha que, quando o santuário de Deus foi descoberto, meu ancestral encontrou algo que mostrava que devia existir outro nível além de linhagem sagrada. Os Shen se esforçaram ao máximo para provar essa especulação, mas as criaturas, que suspeitamos de serem de nível maior, são muito fortes ao ponto de nenhuma arma do primeiro santuário de Deus conseguir ferir. O seu sobrenome de família não é Zhu? Por que agora é um dos Shens? Ansem encarou Zhu Ting. Sou um bastardo, então levei o sobrenome da minha mãe. Conhece Shen Zixin? Temos o mesmo pai. Zhu Ting disse o mais rápido possível. Ansem não estava interessado em saber se ele era mesmo um dos Shens. Pensou nisso e continuou perguntando, por que virou um espião do grupo estrelado? Não me diga que foi por diversão. Zhu Ting ficou pálido e disse, como já te disse tudo, não faz sentido esconder isso. O ancestral dos Nings trabalhou no mesmo departamento que o meu ancestral. Eles trabalhavam juntos, quando descobriram essas coisas. É por isso que os Nings têm a mesma especulação, e também gastaram muito para tentar provar isso. Você sabe que o grupo estrelado é muito forte, e os Shens não estão no mesmo nível deles. Comigo como espião, vamos nos beneficiar se eles descobrirem alguma coisa. Zhu Ting fez uma pausa e não continuou. Qual é o nome do departamento? Ansem perguntou casualmente, mas seu coração estava batendo muito forte, pois pensou no crachá de trabalho do seu bisavô. Como diabos vou saber disso? Foi há tanto tempo, depois de ver que o rosto do Ansem ficou sombrio, ele acrescentou, só ouvi que era algo muito secreto. O nome todo, Ansem exclamou friamente, mas estava muito animado por dentro. O que Zhu Ting estava contando parecia ser o serviço secreto escrito no crachá de trabalho. Se fosse verdade, ele poderia começar a juntar as peças do que aconteceu. Seu bisavô, o ancestral dos Nings e o ancestral dos Shens deviam estar trabalhando no mesmo departamento. Era muito provável que descobriram algo no santuário de Deus. Como seu bisavô deixou as palavras Super Gene, talvez as outras duas pessoas tenham deixado a mesma mensagem, ou até mesmo mais detalhes. Afinal de contas, o crachá de trabalho do seu bisavô mostrava que era só um investigador. Talvez algum dos outros dois fosse o líder da equipe. Caso contrário, seria difícil explicar o motivo do grupo estrelado ter acumulado tanta riqueza em algumas gerações. Eu realmente não faço ideia. Meu pai só mencionou por acaso. Sabe que sou só um filho bastardo, e não passei muito tempo no clã. Como é que vou saber os segredos da família? Eu nem saberia dessas coisas, se eles não precisassem de mim como um espião. Zhu Ting disse com certa dificuldade.
Ansem fez mais algumas perguntas, mas não conseguiu obter mais informações. Ele sabia que Zhu Ting ainda estava escondendo um monte de informação, mas entendeu o ponto que seria difícil saber o que era verdade e mentira se contasse mais. Até agora, descobriu algumas coisas úteis com ele. Senhor An, já disse tudo o que queria saber. Por favor, me deixe ir, Zhu Ting implorou. Como não me interessa se você é um espião, eu teria deixado ir. Só que não posso fazer isso já que tentou me machucar. Vou te entregar para Yang Yongxin, e será a decisão dele se você vai viver ou não. Zhu Ting estremeceu subitamente, cerrou os dentes e disse, Senhor An, e se eu pagar pela minha vida? Qual é o seu preço? Ele estremeceu só de pensar em Ning Yue. Preferia morrer do que acabar nas mãos daquele Ning. Ansem era cruel, mas era tão adorável quanto uma criança no jardim comparado ao Ning Yue, de acordo com o que Zhu Ting sabia sobre essa pessoa. Tudo bem. Então me diz quanto você vale. Você é o jovem mestre dos Shens, então não vai me decepcionar, né? Ansem olhou com curiosidade para Zhu Ting. Sou só um filho bastardo, não o jovem mestre. Que herdeiro arriscaria a própria vida assim? Que tal 100 milhões pela minha vida? Zhu Ting cerrou os dentes e disse. Ansem não falou nada, só sorriu para ele. 200 milhões? Zhu Ting disse o número como se estivesse vendendo a própria filha. Acho que você não quer mesmo viver. Ansem caminhou imediatamente até Yi Yongxin, verificando se ele estava prestes a acordar. Ansem ignorou Zhu Ting, não importa o quanto gritasse. Era impossível para Zhu Ting trazer tanto dinheiro para o santuário de Deus. Então não acreditava nem mesmo que tinha 20 mil. E já sabia que ele não planejava pagar, só pela voz dele. Capítulo 382 Alma de besta de linhagem sagrada do peixe ósseo. Ansem usou alguns métodos comuns ensinados na escola, a fim de tentar acordar o grupo, mas nenhum deles parecia estar funcionando. Era por isso que Zhu Ting estava tão orgulhoso das suas drogas. Pare de desperdiçar energia. Sem o meu antídoto, eles não vão acordar da droga de inconsciência. E se não acordarem em 3 dias, vão entrar em estado vegetativo e nem eu posso salvar. Zhu Ting ficou com o rosto inchado, mas ainda estava sorrindo muito feliz. Ele só tinha medo de não ter nenhuma utilidade para Ansem, contanto que tivesse uma utilidade, teria um meio de se proteger. Depois de ver que Ansem ficou em silêncio, Zhu Ting continuou, não tente procurar o antídoto em mim também. É algo muito importante para eu levar comigo. Você pode usar os materiais que tenho para fazer o antídoto, se saber produzir. Ou posso fazer por você. Acha mesmo que me importo com a vida deles? Ansem olhou com interesse para Zhu Ting. Claro que não liga. Só que são todos homens do Ning Yue, foi por isso que só usei a droga de inconsciência em vez de veneno. Acha que ele te deixará em paz se todos morrerem aqui por sua culpa? Você me lembrou uma coisa. Ansem assentiu, invocou a adaga e caminhou até Zhu Ting. O que está tentando fazer? Não me ouviu? O rosto dele ficou chocado e com medo, estava com medo de Ansem. As articulações do Zhu Ting estavam deslocadas, então mal conseguia se mover, muito menos correr. Se ninguém voltar vivo, Ning Yue não saberá que morreram aqui por minha causa. Ansem disse com calma. Pare. O que você ganha me matando? Ning Yue é um cara inteligente. Ele vai desconfiar e suspeitar de você, se não ver nada. Me matar vai ser mais prejudicial do que benéfico. Só que se salvar todos, não só Ning Yue, até o grupo vai ficar muito grato. Não acha isso melhor? Para que me matar? Zhu Ting se perguntou o que tinha de errado com Ansem, ele não consegue pensar como uma pessoa normal. É que não vou com a sua cara. Não é um bom motivo? Em seguida, Ansem fingiu atacar o pescoço dele com a adaga. Pare. O que você quer? É só falar que vou te dar. Zhu Ting sentiu que esse era o pior dia da sua vida.
Estava se arrependendo muito por ter cruzado o caminho de um maníaco, que não era tão esperto. Essa pessoa não entende que os interesses são mais importantes do que matar alguém. Aquela flecha vai servir. Ansem disse casualmente. Que flecha? Jutin fingiu ficar confuso, mas ficou estarrecido. Ele tinha uma flecha, e uma de linhagem sagrada ainda. Apreciava essa flecha como um tesouro e não usava com frequência. Afinal de contas, uma flecha de alma de besta de linhagem sagrada era muito rara, até mesmo mais rara do que um arco de alma de besta. Muitos arqueiros esperavam obter uma, mas não conseguiam. Zhu Ting teve muita sorte de conseguir essa flecha de linhagem sagrada. Quando ficaram em perigo contra o caracol gigante, ele invocou a adaga, mas não usou, pois ficou com medo de quebrar na concha do caracol. Depois que ficaram seguros, Zhu Ting desinvocou rapidamente. Ele provavelmente só segurou a flecha por uns 10 segundos. Então não conseguia acreditar que, em circunstâncias tão intensas, Ansem ainda conseguiu ver a flecha e perceber que era uma alma de besta de linhagem sagrada. Ele agarrou imediatamente a orelha do Zhu Ting, e estava prestes a cortar, quando... Ah! Tudo bem. É sua. Zhu Ting gritou imediatamente. Pode ficar com ela se falar mais merda. Ansem disse com calma, ainda não soltando a orelha dele. Ele queria perguntar se seria liberado depois que desse a alma de besta. Mas depois ver a mão na sua orelha, a adaga e o rosto do Ansem, Zhu Ting desistiu da ideia. Em seguida, engoliu em seco e transferiu a flecha de alma de besta de linhagem sagrada. Meu maior azar foi te encontrar. Zhu Ting disse com uma expressão triste. A alma de besta de linhagem sagrada do peixe ósseo foi obtida a ponto. Ansem viu a alma de besta do peixe ósseo com um formato estranho na sua mente. Finalmente uma flecha de alma de besta de linhagem sagrada. Ele comemorou por dentro. Como nunca ganhou uma flecha de linhagem sagrada, Ansem não conseguia usar as suas habilidades em arquearia. Senhor An, já te dei a alma de besta que pediu. Pode me deixar ir? Zhu Ting ficou preocupado e encarou. Ele não sabia que tipo de pessoa Ansem era, então não sabia dizer se voltaria atrás nas palavras. Eu disse que te soltaria? Ansem curvou os lábios e disse. Não concordamos em trocar essa flecha pela minha vida? Não pode voltar atrás. Zhu Ting disse, enquanto xingava na sua mente. Foi pela sua vida, não pela liberdade. As palavras dele assustaram Zhu Ting. O que quer dizer? Ele encarou Ansem com um rosto pálido. Mas não respondeu, só colocou as articulações dele de volta no lugar. O som de estalo dos ossos e os gritos dele pareciam assustadores. Faz a droga e acorde eles. Ansem falou com Zhu Ting, e invocou o arco de chifres e a flecha do peixe ósseo, a fim de testar. Depois de se recuperar, Zhu Ting não sentiu nada estranho. Em seguida, olhou para a esquerda e para a direita, estava se perguntando como poderia fugir. Mas ficou com medo e desistiu do pensamento de fugir, depois de olhar para Ansem. Seu oponente estava mirando nele a flecha do peixe ósseo branca e pontuda. Só com um olhar, Zhu Ting sentiu que seria acertado pela flecha a qualquer momento. Depois de olhar para a pose do Ansem, teve a sensação que morreria imediatamente, se disparasse a flecha. Ain, concordamos que paguei pela minha vida. Mas se eles acordarem, vão me levar até Ningyu e morrerei de qualquer jeito. Zhu Ting explicou sem se mover. Ansem não disse nada, só mirou a flecha nele de novo. Zhu Ting pegou rapidamente uns 10 frascos pequenos, misturou um pó com uma certa proporção e assoprou no nariz de todos. Capítulo 383 – Primeiros humanos no Santuário de Deus. Depois que todos acordaram, o grupo entendeu rapidamente o que tinha acontecido. Eles olharam com intenção assassina para Zhu Ting, e alguém até mesmo sacou a arma. Mas Ansem impediu. Essa pessoa perguntou, Senhor An, o que você está fazendo? Se não fosse o fato de Ansem ter salvado todos, eles também teriam matado na impulsividade.
Ele me pagou para viver, então vai viver. Ansem disse com calma. Além disso, deve pedir primeiro para o seu jovem mestre se quiser matar. Ansem salvou Ju Ting, porque queria descobrir o que Ningui diria para ele, o que podia dar mais pistas sobre os Shens e os Nings. Tinham tantos mistérios sobre o acidente do pai dele, que seria difícil descobrir a verdade. Caso contrário, Ansem não teria salvado Ig Yonshin e os outros. E provavelmente teria matado Ju Ting também. Porém, ele precisava pensar muito e ser muito mais atencioso. A primeira coisa que precisava descobrir era se os Nings eram inimigos. Ansem tinha ficado confuso com uma coisa. Com o poder do grupo estrelado, seria fácil investigar os Hans. Se o bisavô do Ansem tinha algo a ver com as supercriaturas, por que os Nings não descobriram isso? Talvez até soubessem quem era o bisavô dele e tivessem alvejado os Hans desde o início. Mas, se isso fosse verdade, por que o seu pai pediu para buscar a ajuda dos Nings? Ansem não pensava que o seu pai era burro. Pelo contrário, ele lembrava que seu pai não era temperamental, era até muito inteligente. Caso contrário, seria impossível transformar uma lojinha pequena numa empresa de porte médio que valia 100 milhões. Essa quantia não era nada atualmente na aliança, mas era difícil para alguém sem fundação ganhar tanto. Já que esse é o caso, vamos fazer como o Sr. An pediu. Yang Yonshin impediu os outros, assentiu e disse. O grupo recuou, e levou Ju Ting como prisioneiro. Ansem ficou cansado de ouvir todos xingar Ju Ting. Parecia que não tinham percebido até agora que ele era um espião. Ansem, você vai me salvar mesmo? No turno do Ansem vigiar Ju Ting à noite, ele se moveu para perto dele mesmo com um corpo amarrado bem firme e sussurrou. Tem interesse em colaborar comigo? Ju Ting continuou. Depois de ver que Ansem ainda estava ignorando, ele sussurrou freneticamente com uma voz ainda mais baixa. Não entregue a adaga de jeito nenhum. Senão você vai morrer. Ansem olhou para Ju Ting, mas não falou nada. Além dos genes sagrados, existem os super genes. Por mais de um século, tanto a minha família, quanto os Nins gastaram uma fortuna inimaginável para provar isso. Mas não deu nenhum resultado até agora. A adaga na sua mão é a única que provavelmente pode matar uma criatura superior a uma de linhagem sagrada. Ningui vai fazer o que for necessário para pôr as mãos nela. Você vai viver, contanto que ainda tenha a adaga. Só que se não tiver mais ela, sua morte não estará longe, Ju Ting continuou. Como ninguém pode matar uma super gene, como vocês sabem que os super genes existem? Ansem continuou com um rosto inexpressivo, mas ficou muito animado. Já te disse antes que meu ancestral trabalhou junto com o ancestral dos Nins num departamento. Sabe qual era o nome do departamento? Ju Ting perguntou, mas foi só uma pergunta retórica. Em seguida, diminuiu mais o tom e continuou. O departamento é chamado de Serviço Secreto. Quando a tecnologia de teletransporte foi desenvolvida, esse foi o primeiro departamento a entrar no Santuário de Deus. E foram eles que nos deixaram a informação sobre supergenes. Ansem permaneceu calmo e sussurrou. Como isso é possível? Até mesmo hoje em dia, os humanos não conseguem matar as criaturas que você está falando. Quando acabamos de descobrir o Santuário de Deus, tínhamos artes marciais e contagem de pontos de gene ainda piores. Como é que eles conseguiram matar essas criaturas para ganhar supergenes? Também não entendo o que aconteceu. Só que eles deixaram algumas informações. Caso contrário, as duas famílias não estariam gastando tanto esforço atrás dos supergenes. Você não faz ideia do quanto gastamos e quantas vidas foram perdidas nesses anos. Qual é a informação que eles deixaram? Ansem franziu a sobrancelha e perguntou. A informação é muito limitada. A maioria do serviço secreto morreu no Santuário de Deus, só alguns sobreviveram. E depois que voltaram para a Aliança pelo teletransporte, todos morreram ao mesmo tempo sem um motivo conhecido. Antes de morrer, eles ainda estavam investigando algo com muito ânimo, e não perceberam que a morte estava próxima.
Só descobrimos algumas pistas nos pertences deixados, mas a informação está fragmentada. Ansem franziu a testa. Parecia que a informação que obteve do Jutin combinava com a deixada pelo bisavô do Ansem. Só que parecia ter algo errado. Sou só um filho bastardo, então não sei muito. A única coisa que tenho certeza é que as famílias dos sobreviventes do serviço secreto estão todas atrás do Super Genes. Zhu Ting continuou. O que quer que eu faça me contando isso? Ansem perguntou. Zhu Ting ficou com uma expressão misteriosa no rosto e falou, relaxa, não vou pedir para me soltar. Só estou dizendo isso para que entenda que não deve dar de jeito nenhum a adaga para Ningui. Além disso, é melhor não tentar matar aquela criatura. Se tentar, jamais dê a carne ou a alma de besta para ele. Assim que os Mins forem capazes de matar essas criaturas, acha mesmo que vão te deixar viver e competir com eles? Ansem sabia o que Zhu Ting queria. Disse isso tudo para convencê-lo a não ajudar Ningui. Só que a preocupação dele era desnecessária. Pois nunca planejou matar uma super criatura para ele. Ansem entendeu tudo que Zhu Ting estava contando. Depois fez mais algumas perguntas, mas o outro não contou muito. Ele também não implorou para que Ansem libertasse. Em breve, Zhu Ting caiu no sono. Capítulo 383.2 Destino. Ansem não sabia o quanto do que Zhu Ting disse era verdade. Tinha descoberto várias coisas, mas agora tinha ainda mais perguntas. Na segunda noite depois que Zhu Ting disse essas palavras para Ansem, ele foi amarrado com cordas especiais e conseguiu fugir. A pessoa responsável da vigia dele morreu no local com toda a pele preta. Obviamente, foi envenenado. Zhu Ting estava perto dos demais do grupo, mas ninguém ouviu nada. O guarda nunca se mexeu, nem fez um som. Yang Yonshin só descobriu que estava morto, quando foi a sua vez de ficar de olho. Merda! O rosto dele ficou sério. Ansem também franziu a testa. Ele também tinha subestimado Zhu Ting. Com esse poder, ele podia ter escapado na primeira noite. Mas parecia que esperou de propósito até que contasse essas coisas para Ansem. Quando retornaram ao abrigo da fé, Ningui já tinha chegado lá. Quando Yang Yonshin contou o que aconteceu, ele só sorriu e agradeceu Ansem por salvar seus homens. Também falou que toda a burocracia já foi concluída para Yan poder entrar numa escola de elite. Em seguida, Ningui preparou tudo e partiu para a Floresta Primeva de novo. No caminho, ele não mencionou nada sobre a adaga do lobo ominoso. Nem perguntou de qual criatura veio a alma de besta. Era como se Ningui não tivesse interesse na adaga, ou só queria que Ansem matasse a criatura com eles. Ele até admirou a paciência dele, não importando se Ningui não tinha mesmo interesse na adaga, ou só estava fingindo. Esse tipo de paciência era uma qualidade rara. Pessoas como ele sempre lançavam um ataque mortal do jeito mais inesperado. Desta vez, o grupo que partiu para a Floresta Primeva era até mesmo menor do que o da última vez. Incluindo Ningui e Ansem, só tinham 5. 2 dos 5 eram novos membros, então Ansem só conhecia Yang Yonshin e Ningui. Todos os 3 estavam com os pontos de linhagem sagrada maximizados. Antes de irem para essa campanha, todos concluíram a evolução na piscina de evolução do abrigo e viraram evoluídos. Parecia que Ningui desejava muito matar essa criatura. E Ansem estava calculando o que devia fazer. De jeito nenhum que ajudaria Ningui a matar a criatura. Mesmo que Ansem pudesse ter certeza de que seria aquele que daria o ataque final, ainda estava com medo de deixar alguém ver a essência de vida. Os corpos das super criaturas desaparecem, com exceção do rosnador dourado que morreu de um jeito natural. Se eu conseguir ficar longe de todos do grupo, dar o último ataque e pegar a essência de vida sem ninguém ver, não vão saber da existência da essência de vida, só se perguntariam o que houve com o corpo. Ansem planejou. Os Nins podiam ser amigos ou inimigos, mas Ansem não ajudaria, pois ainda eram os maiores suspeitos da morte do seu pai.
Como a saúde do Ningui não era muito boa, ele tossia toda hora mesmo usando uma montaria, então o grupo estava indo muito mais devagar do que da última vez. Quando fizeram uma pausa, Ansem se focou nas almas de besta que tinha obtido. Entre todas as suas almas de besta, só tinha uma que ainda não sabia como usar, que era o Cavaleiro Besouro. Ansem não encontrou nenhuma informação sobre o clone de alma de besta, onde quer que procurasse. Sem dúvidas era uma alma de besta rara. Só que Ansem não sabia como usar, então ficou intrigado. Já tinha tentado de tudo quanto é jeito, mas o Cavaleiro Besouro nunca era invocado. Clone? Como isso funciona? Será que me substitui quando eu morrer? Ou será que pode fazer algo no meu lugar como um dublê? Ansem estava pensando, enquanto observava o Cavaleiro Besouro na sua mente. Enquanto pensava, foi até o riacho para pegar água. Mas se lembrou de algo, depois de ver o seu reflexo na água. Quando estava lutando contra o Cavaleiro Besouro, a criatura constantemente ia para o lago, e não parecia que estava banhando, já que estava montando na criatura, e o lago só chegava nos seus pés. E toda vez que o Cavaleiro Besouro saía do lago, as suas feridas desapareciam. Ansem até pensou na hora que tinha algo de estranho e misterioso lá, então olhou o lago todo depois de matar a criatura, mas acabou não encontrando nada. Clone. Lago. Será que o Cavaleiro Besouro foi para o lago por causa do reflexo, e não da água? O coração dele palpitou mais rápido com esse pensamento. Caralho! Tava tão na cara, como não pensei nisso antes? Sou burro demais! Ansem quase gritou, enquanto olhava para o seu reflexo na água. Ele queria testar a sua teoria agora, mas o grupo ainda estava por perto. Então tinha que se acalmar, voltar ao local de pausa, e começar a ferver a água. Enquanto a água estava fervendo, ele mergulhou nos pensamentos, estava pensando no Cavaleiro Besouro. Se eu estiver certo, então posso resolver a questão da identidade do dólar. Antes de ir ao segundo santuário de Deus, as almas de besta possuídas pelo dólar podem voltar para as minhas mãos em público. Ninguém vai duvidar que sou o dólar de novo. Ansem pensou. Ansem, não precisa ficar nervoso. Os outros vão distrair a criatura e certificar a sua segurança. Tudo o que precisa fazer é lançar um ataque mortal na hora certa. Garanto pela minha vida que a criatura nunca vai te machucar, enquanto nós quatro estivermos vivos. Ningui falou com ele com um sorriso no rosto, pensando que Ansem estava distraído, porque estava com medo da criatura. Muito obrigado, Sr. Ning. Ansem não quis explicar. Me chame de Ningui, por favor. Ningui disse e começou a tossir de novo. Ele cobriu a boca com um lenço e falou, Ansem, acredita em destino? Um pouco. Como uma pessoa normal, Ansem reverenciava o destino, mas não acreditava completamente nele. Talvez não acredite, mas eu sabia que a gente seria amigos desde a primeira vez que te vi. Ningui sorriu e falou. Meu bisavô tinha um ótimo amigo, que o sobrenome de família também era An. Esse amigo salvou a vida do meu bisavô. Talvez possamos ser amigos assim também, e, desta vez, talvez eu possa te salvar. Ele ficou confuso. Subitamente, surgiu 1 milhão de pensamentos na sua mente. Capítulo 384, Mestre de Kigon. Ansem não acreditava que Ningui nunca procurou pela história de família dele. Ou o bisavô dele era um amigo dos Nings, ou a morte do seu pai tinha a ver com o grupo estrelado. O comportamento dele era estranho. Qual é o nome do amigo? Talvez ele seja da minha família. Ansem sondou com um sorriso. Anjinzi. Ningui disse sem hesitar. Que coincidência grande. O nome do meu bisavô também é Anjinzi. Eles não são a mesma pessoa, ou são? Ansem perguntou diretamente. Era fácil para Ningui descobrir essas informações, então não tinha necessidade de esconder. Ele falou com um jeito gentil, não são a mesma pessoa.
O amigo do meu bisavô é muito mais velho do que o seu bisavô, e ele nunca se casou. Ansem ficou confuso com a resposta dele, e foi então que entendeu o que tinha de errado com o que Zhu Ting contou. Seu bisavô Anjinzi não tinha nem mesmo nascido, quando os santuários de Deus foram descobertos. Só que se o bisavô do Ansem não era o amigo que o Ningyu estava falando, então por que ele tinha o crachá de trabalho? Ansem ficou cada vez mais confuso sobre o que aconteceu e o que a Unidade 7 tinha visto no Santuário de Deus. Um amigo dos Nins deve ser famoso também, né? Ansem perguntou. Ningyu sorriu e concordou, e é. Ele foi uma pessoa incrível. Naquela época, o Santuário de Deus tinha acabado de ser descoberto. Antes da humanidade começar a ganhar pontos de gene e artes de hipergene serem desenvolvidas, Anjinzi já era um famoso mestre de Qigong. Mestre de Qigong? Ansem ficou estarrecido. Tinha aprendido nas aulas de história que os mestres de Qigong eram praticamente vigaristas. Não é o que você pensa. Anjinzi era muito habilidoso e era o instrutor da Força Especial Sangue Azul. Ningyu explicou com um sorriso, porque sabia o que ele estava pensando. O instrutor da Força Especial Sangue Azul? Ansem ficou ainda mais estarrecido. A Força Especial Sangue Azul era ainda a força de elite da Aliança. Até um membro comum dessa força atualmente era um transcendente. Era óbvio como era a força da tropa. O instrutor da Força Especial Sangue Azul atualmente era um famoso semideus. Ansem ficou mais confuso. Se o seu bisavô era mesmo Anjinzi, que Ningyu estava falando, não faria sentido os Han serem pobres. Além disso, nunca ouviu falar de Qigong na família. Ansem queria perguntar mais sobre o instrutor An, mas já estava quase na hora de voltar ao caminho de novo. Ningyu se levantou e falou para todos voltarem à estrada. O que estou deixando passar? Ansem teve a sensação que deixou algo passar nessas conexões. Mas teve que afastar esses pensamentos, porque já tinham chegado na Floresta Primeva. O que mais importava agora era como matar a supercriatura. Tinha que matar a supercriatura, mas não podia deixar o grupo ver a essência de vida, o que não era algo fácil de fazer. E tinha um ponto mais importante, Ansem não sabia muito sobre a criatura até agora. Tinha que depender do conhecimento do Ningyu sobre a criatura, antes de poder determinar se podia matar. Caso contrário, Ansem teria voltado sozinho e matado a criatura, quando o grupo foi drogado por Zhu Ting. Ningyu e Ansem foram protegidos com o máximo de cuidado pelos 3 membros, que já eram evoluídos. Com o índice de aptidão física mais alto, acharam as tarefas mais fáceis. O grupo de 5 membros chegou na montanha de novo, e escalaram ao comando do Ningyu e desta vez. A montanha era enorme, mas não era íngreme. Ansem seguiu o grupo na escalada. Todos tomaram mais cuidado, quando estavam prestes a chegar ao topo da montanha. Xiu! Yang Yongchen, que liderava o grupo, fez sinal para todos ficarem em silêncio, quando estavam prestes a chegar ao topo da montanha. Lá em cima era uma plataforma de pedra com cerca de meio acre. O caracol gigante com concha de jade e corpo vermelho estava descansando, escondido na concha. A carne vermelha estava completamente escondida. Jovem mestre, Sr. An, esperem aqui por um segundo. Vamos atrair. Yang Yongchen sussurrou. Tomem cuidado. Segurança em primeiro lugar. Ningyu assentiu. Os 3 evoluídos concordaram e se aproximaram da criatura. Em seguida, invocaram arcos de alma de besta e começaram a disparar flechas de aço Z na concha. Bum bum bum. As flechas de aço Z foram destruídas ao acertar a concha. Os 3 recém-evoluídos se metamorfosearam em figuras humanoides. Com o nível de aptidão física de um evoluído, eles ficaram muito mais fortes. Ansem observou o jeito que as flechas de aço Z quebraram, e descobriu que não foi por causa da força dos recém-evoluídos, mas sim porque a concha de jade parecia ter um efeito de ricocheteio, que esmagou as flechas. Supercriaturas nunca são fáceis. Ansem pensou.
Depois de tomar um monte de disparo de flechas, o caracol esticou a sua carne vermelha para fora da concha, e fixou seus olhos nos evoluídos. De repente, avançou na direção deles. Se fosse antes, os recém-evoluídos teriam escolhido manter certa distância do caracol. Mas, desta vez, deviam ficar perto do caracol de modo que saísse da concha, assim Ansem poderia matar com a adaga. Além disso, os evoluídos ficaram mais confiantes, porque representavam basicamente os humanos mais fortes do primeiro santuário de Deus. Portanto, não ficaram com medo da criatura. Mas, em pouco tempo, descobriram que foram ingênuos. Até mesmo o físico forte dos evoluídos não deixou a luta contra a criatura mais fácil. Capítulo 385 – Criatura Estranha. Os evoluídos estavam tão perto da criatura, que o caracol se transformou subitamente numa cobra com asas e saiu da concha, depois se jogou neles. Um brandiu rapidamente a espada de folha larga para atacar a cobra. Yang Yonshen e o outro também começaram a atacar. A cobra de pele vermelha não tentou nem mesmo desviar, deixando os ataques da arma acertaram a sua carne. Os evoluídos ficaram animados. Atualmente, o índice de aptidão física deles era superior a 30. Com uma arma de linhagem sagrada, podiam até não destruir a concha, mas acreditavam que conseguiriam ferir a carne macia. No entanto, perceberam como foram ingênuos, depois que atingiram a carne. A lâmina fina tentou cortar a carne macia como se estivesse cortando cola. Não só a carne ficou intacta, como também toda a força causada pelas armas foi absorvida. Em seguida, a cobra vermelha mudou de formato do nada. A carne vermelha se moveu como líquido e engoliu as 3 armas. Os evoluídos tentaram recuperar as armas, mas descobriram que era impossível. As armas foram engolidas com tanta força, que não conseguiram retirar. A parte mais assustadora foi que a carne vermelha começou a desenvolver tentáculos, que pareciam cabeças de cobra. Em seguida, eles se moveram em direção aos alvos. Os evoluídos tiveram que desistir das armas e recuar. Quando tentaram desinvocar as armas de alma de besta, descobriram que não conseguiam mais. As 3 armas foram engolidas pela carne vermelha e estavam derretendo. Todos os 3 evoluídos ficaram irritados. No início, pensaram que podiam ameaçar a criatura, pois tinham evoluído. Só que perderam 3 armas de alma de besta de linhagem sagrada, bem quando lançaram os ataques. A carne vermelha não parou o ataque. Seu corpo podia ser torcido em qualquer forma para atacar de qualquer jeito, então ficou impossível para os 3 se defenderem. Por outro lado, os 3 evoluídos não ousaram mais tocar na carne. Nem mesmo se arriscaram mais a usar armas, mas acabaram ficando presos subitamente numa posição estranha. Até mesmo a armadura deles começou a derreter, quando a carne vermelha tocou nelas. Era uma cena horrível. Felizmente, a criatura ficou muito rápida depois de sair da concha, mas não era tão rápida quanto o lobo ominoso. Caso contrário, os 3 já teriam morrido há muito tempo. Mesmo assim, os evoluídos mal conseguiram chegar ao local onde Ansem e Ningyu estavam se escondendo. Ele se metamorfoseou na rainha fada e segurou a adaga do lobo ominoso, estava querendo sair para ajudar os evoluídos. Na verdade, estava tentando procurar por uma oportunidade para matar a criatura sozinho. Mas antes de Ansem avançar, Ningyu o puxou e disse com calma, relaxa. Não está na hora. Espere até que eles atraiam a criatura para cá, ache um ponto fraco e tenha certeza que vai matar com um golpe. Ansem encarou Ningyu e percebeu que ele estava com um rosto sem expressão, como se estivesse conversando na sala de estar. O ponto em que Ningyu não ficou nem um pouco nervoso, fez com que Ansem sentisse que os 3 evoluídos não eram nada para ele. Ningyu disse com calma depois de perceber no que estava pensando, os riscos deles serão em vão se for agora. Antes que Ansem pudesse responder, ele invocou uma espada fina e avançou na criatura. Ansem ficou surpreso. Ningyu estava muito doente e não tinha evoluído ainda, então por que estava indo pessoalmente? Depois de empunhar a espada fina,
ele atacou rapidamente a criatura numa velocidade incrível, que surpreendentemente acabou acertando. E sua espada também não ficou presa na carne vermelha. Esse Ningui é impressionante. Eles são gêmeos, mas ele é muito mais forte do que o Filho do Céu. Ansem ficou um pouco chocado. Dava para ver que Ningui não era um evoluído, mas conseguiu distrair a criatura e se esquivar dos ataques. Além disso, suas habilidades de espada eram imprevisíveis. Só fazia um movimento, mas sempre atacava no ângulo mais surpreendente. Só a sua espada não ficava grudada na carne vermelha, que nenhum dos evoluídos se arriscava a tocar. A criatura não foi ferida por esses ataques, mas ficou furiosa. Numa circunstância extremamente intensa, Ningui estava tão calmo, que parecia que não estava numa batalha mortal. As ações dos evoluídos ficaram cada vez mais organizadas, assim que ele se juntou. Moveram-se ao redor da criatura e gradualmente a levaram até Ansem. Era uma pena que Ningui tinha um índice de aptidão física tão baixo. Devia estar por volta de 15, que era o número normal de uma pessoa com todos os pontos de gene sagrado maximizados. Não acho que possa matar a criatura mesmo com a adaga do lobo ominoso. Depois de assistir por um tempo, Ansem descobriu que o ponto forte do Ningui era a velocidade, que devia estar por volta de 20, enquanto seus outros itens estavam por volta de 15. Ansem agarrou a adaga, depois que viu a criatura sendo levada até ele. Tinha observado por tanto tempo que conseguiu determinar o índice de aptidão física da criatura. Contanto que não usasse o mantra da heresia e sobrecarga, podia ferir a criatura com a adaga, mas não podia matar. E era exatamente isso que queria. Pois não podia matar a criatura na frente do grupo. Finalmente a criatura se aproximou dele. Em seguida, Ansem avançou sem hesitar e cortou rapidamente a carne. Os evoluídos não conseguiram ferir a carne usando armas de linhagem sagrada, mas ela foi cortada profundamente pela adaga dele. A ferida tinha quase 8 centímetros de profundidade, e começou a fluir sangue imediatamente. A criatura guinchou e encolheu o corpo rapidamente. Mas todos ficaram chocados, pois a ferida desapareceu como se tivesse sido colada, depois que a carne vermelha se contraiu. Ansem se juntou aos outros. Mas parecia que a criatura ficou com medo da adaga do lobo ominoso, e não se arriscou mais a tocar de novo. Continuou se afastando de Ansem e atacou os outros. Ele até encontrou oportunidades para atacar algumas vezes, mas era inútil. A carne vermelha tinha uma capacidade incrível de autorregeneração. Acabou. Meu limite de tempo de metamorfose acabou. Um evoluído exclamou. As pupilas do Ningui se contraíram. Em seguida, ordenou friamente, vamos recuar. Com esse comando, os evoluídos começaram a recuar juntos com o jovem mestre. Só que, ao contrário dos outros, Ansem avançou na criatura. Capítulo 386. Quem é que manda aqui? Ansem tinha compreendido mais ou menos os pontos fortes e fracos da criatura. Essa era exatamente a oportunidade que estava esperando. O limite de tempo da metamorfose dos evoluídos acabou, então não se arriscaram mais a lutar de frente. A oportunidade do Ansem surgiria, contanto que pudesse lutar contra a criatura sozinho. Senhor An, vamos voltar primeiro. Então podemos organizar outra campanha. Ningui franziu as sobrancelhas e exclamou para Ansem. Relaxa. Podem voltar primeiro. Ela tem medo da minha adaga, então vou tentar de novo. Ansem respondeu e se jogou na criatura vermelha. Ningui não conseguiu convencer Ansem, então surpreendentemente avançou na criatura também, ajudando a distrair a criatura. Porém, os evoluídos não aguentaram mais a pressão por ultrapassar o limite de tempo. A metamorfose deles acabou, e ficaram muito mais fracos, então a situação deles ficou pior. Ai! Um braço de um evoluído foi acertado pela carne vermelha, então seus músculos derreteram subitamente, e seus ossos ficaram expostos. Ansem aproveitou essa oportunidade para cortar de novo a carne vermelha. Desta vez,
Parecia que cortou uma parte vital da criatura, que guinchou imediatamente e retornou para a concha, não querendo sair de novo. Ansem se aproximou da concha e cortou rapidamente. Jin! Ele recebeu uma forte onda de choque pelo corpo, que quase não conseguiu segurar mais a adaga. Enquanto isso, só ficou um risco branco na concha. Me deixe tentar usar a adaga. Yong-Yonshin se aproximou dele e gritou. Ansem não respondeu, só recuou e olhou para os membros do grupo. A atitude dele era evidente. Senhor An, não vou mentir. Já deve ter reparado que essa criatura é muito diferente de todas as criaturas que já vimos. Talvez seja um ser além das criaturas de linhagem sagrada. Se conseguirmos a carne e a alma de besta dela, os humanos darão outro salto na história da evolução. Sua força não é suficiente para quebrar a concha dela. Você pode nos escolher emprestar ou vender. E metade dos benefícios serão seus, depois que tivermos sucesso. Ningyu disse. Antes que pudesse responder, um tentáculo da criatura saiu por debaixo da concha e foi em direção a um evoluído. Essa pessoa estava prestando atenção na reação do Ansem, e não se esquivou a tempo. Foi agarrado pela carne vermelha e puxado rapidamente para dentro da concha. Sangue jorrou, e gritos foram ouvidos. Essa pessoa ficou em silêncio num instante, chocando os outros membros. Quando Ningyu estava prestes a dizer algo, a criatura se moveu em direção ao penhasco com a concha nas costas. Ansem usou a adaga para cortar um pedaço da carne vermelha exposta debaixo da concha, mas não adiantou muito, já que a ferida se cicatrizou rapidamente. A criatura continuou indo em direção ao penhasco, que tinha o formato de uma pirâmide invertida. Ela desceu rapidamente e se grudou na parede da montanha, mas nenhum dos humanos tinha essa habilidade. Senhor An, o que acha da minha proposta? Ningyu perguntou. Foi mal. Não tô com vontade de emprestar nem vender a adaga. Ansem falou com calma. 5 almas de besta de linhagem sagrada pela adaga. E ainda fica com metade da carne depois que matarmos a criatura, Ningyu disse e tentou cortar subitamente o pescoço dele com a espada. Esse movimento foi tão inesperado no meio da conversa, que até mesmo um evoluído como Yong-Yonshin provavelmente teria sido morto. Porém, Ansem era um especialista nisso. Ele empunhou a adaga no momento em que Ningyu se moveu. Craque! A espada dele foi cortada ao meio pela adaga do lobo ominoso. Ele ficou surpreso com isso, mas não parou de atacar Ansem. Yong-Yonshin e o outro evoluído estavam ajudando Ningyu também. Parecia que tinham decidido matar Ansem. Wang Fu Pinkin disse que você é alguém que sempre segue as regras. Parece que ela se enganou. Ansem se moveu ao redor dos três, e usou a adaga para se defender. Só sigo as regras para não ser temido pelos outros, porque podem me entender errado. E você não é alguém que me teme também. Ningyu estava extremamente calmo. Ele invocou outra espada fina. Essa parecia ter um estilo diferente, mas ainda era uma alma de besta de linhagem sagrada. Não vai ter adaga mesmo me matando. Ansem disse. É melhor do que cair nas mãos dos outros. A espada dele ficou cada vez mais rápida e mortal. Os dois evoluídos também usaram os seus melhores ataques em Ansem do jeito mais feroz possível. Wang Fu Pinkin estava certa. Você é mesmo uma pessoa assustadora. Mas acabou errando num ponto. Ansem se esquivou de vários ataques e disse. No que errei? Ningyu não parou de atacar. Você ainda não entendeu quem é que manda aqui. Ele falou com calma. De repente, empunhou a adaga para trás e seu jogo de pernas ficou bastante estranho. Seu coração batia como um motor, e Ansem já não era mais o mesmo de agora a pouco. No momento em que passou por Ningyu, a adaga nas suas mãos estava se movendo como a água, e cortou a lança na mão do Yong-Yonshin. Num instante, Ansem avançou no outro evoluído e decapitou. Sangue jorrou por toda a parte. Ningyu congelou por um segundo. E Yong-Yonshin fez um som estranho.
Eles nem sequer imaginaram que Ansem podia melhorar tanto a força do nada. Ele foi cercado por 2 evoluídos e por Ningyu, mas ainda matou um evoluído. Você também é um evoluído. Yang Yongchen arregalou os olhos. Ele só conseguia explicar a velocidade e força do Ansem se fosse um evoluído. Descobriu tarde demais. Ansem se moveu como o vento, chegando a Yang Yongchen num instante. Ele ficou chocado. Não era rápido o suficiente para esquivar a tempo. Tudo o que podia fazer era invocar a espada de folha larga para bloquear a adaga do Ansem. Craque! Tanto a espada quanto seu pescoço foram cortados pela adaga do lobo ominoso, como se fossem feitos de manteiga. A espada foi destruída, e o homem foi morto. O corpo já sem cabeça caiu no chão. Ningyu observou os movimentos dele. Mas até alguém tão calmo quanto ele ficou sem esperanças. Depois de todos os cálculos, ainda falhou em prever a força do oponente. No ringue da sessão VIP, Ansem só mostrou como a adaga era afiada. Ningyu não sabia que ele também tinha a força de um evoluído. Eu sabia que nós dois somos iguais. Ningyu sorriu do nada. Ele tinha um julgamento melhor do que Yang Yongchen, que já era um evoluído, e não planejou fugir, porque sabia muito bem que a sua velocidade era muito menor do que a do Ansem. Talvez a sua cabeça já não estivesse mais no seu corpo, quando se virasse. Capítulo 387 – Alma de besta do caracol de sangue. Últimas palavras. Em vez de responder, Ansem só perguntou. Ningyu tossiu e falou, talvez você não saiba que existem almas de besta do tipo clone. O eu na sua frente é só um clone. Mesmo se me matar agora, só vai estar destruindo uma alma de besta. Então que tal batermos um papo? Ansem não disse nada, só caminhou em direção ao Ningyu com a adaga na mão. Posso provar que sou só uma alma de besta se não acredita em mim. Ning falou com as sobrancelhas franzidas. Acredito em você. Ansem disse isso e decapitou o oponente imediatamente com a adaga. No abrigo da fé, Ningyu, que estava bebendo chá, murmurou sozinho, e lá se vai minha única alma de besta de clone de linhagem sagrada. Meu professor estava certo, ainda não sou paciente o suficiente. Ningyu tomou um gole de chá, mas não conseguiu parar de pensar no Ansem. Após ver o corpo do Ningyu desaparecendo na sua frente, ele ficou feliz em vez de ficar chateado, pois tinha adivinhado o que a alma de besta de clone podia fazer. Depois de ver como o clone do outro era incrível, ficou feliz por ter o Cavaleiro Besouro. Porém, não era um assunto urgente. Ansem invocou rapidamente as asas do dragão de asas roxas e voou penhasco abaixo. Ele tinha aprendido tudo sobre a criatura, e sabia que podia matar. A adaga do lobo ominoso, 43 pontos de super gene, mantra da heresia e sobrecarga, tudo isso junto deu a Ansem a habilidade de lutar contra algumas super criaturas. O rosnador dourado estava claramente além das habilidades dele. Só que o caracol gigante era uma super criatura mais fraca. Estava mais ou menos no mesmo nível do lobo ominoso, que ele podia matar. Ansem voou o penhasco abaixo e viu que o caracol gigante já tinha descido metade do penhasco. Ele bateu as asas e chutou a concha, estava tentando fazer com que o caracol caísse do penhasco. No entanto, a criatura se grudou numa pedra e não se moveu nem um pouco. Por outro lado, o seu pé quase deslocou. Ansem usou de novo a adaga do lobo ominoso para cortar a concha de jade da criatura. Com tanto o mantra da heresia quanto a sobrecarga usados ao extremo, sua força aumentou chocantemente. Atacou com a adaga do lobo ominoso e acertou a concha, o que produziu um som metálico. Uma marca de 3 centímetros de profundidade foi causada na concha. O efeito de ricocheteio também foi desviado por ele. Din din din. No ar, Ansem cortou sem parar a concha de jade, deixando uma marca de 3 centímetros de profundidade toda vez. Logo, surgiram marcas por toda a concha de jade. A criatura se transformou em tentáculos de novo, e estava tentando prender Ansem.
Só que a adaga cortou os tentáculos, nenhum deles conseguiu se aproximar dele. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Com uma força extremamente feroz, a adaga continuou cortando a concha de jade e aumentou a profundidade das marcas. Os sons metálicos eram quase ininterruptos. Bum! Por fim, depois de centenas ou milhares de cortes, a concha de jade foi destruída em pedaços pela adaga, e caiu do penhasco. Sem a proteção dela, a carne vermelha guinchou e se jogou em Ansem na forma de tentáculos. Ele parecia bastante calmo. Em seguida, empunhou a adaga e cortou todos os tentáculos, e se aproximou da parte vital da carne vermelha ao mesmo tempo. Voxos! O ataque dele cortou a carne vermelha e perfurou os 2 olhos da criatura. Ela guinchou subitamente, depois não conseguiu mais se grudar no penhasco e caiu. Caracol de sangue, super criatura foi morta. A alma de besta da super criatura caracol de sangue foi obtida. A essência de vida está disponível. A carne não é comestível. Ponto. Depois de ouvir a voz na sua cabeça, Ansem quase gritou de alegria. Era mesmo uma super criatura. Não só ganhou a essência de vida dela, como também a alma de besta. Do caralho! Ansem ficou de bom humor. Quando chegou ao fundo do vale, o corpo do caracol de sangue já tinha desaparecido quase todo. Um cristal vermelho do tamanho de um punho estava jogado no chão. Ansem pegou e começou a lamber. O cristal derreteu e virou um líquido vermelho sangue, e engoliu cheio de gula. Essência de vida da super criatura caracol gigante foi digerida. 1 ponto de super gene foi obtido. Ponto. Essência de vida da super criatura caracol gigante foi digerida. 1 ponto de super gene foi obtido. Ponto. Ele ouviu a voz agradável e sentiu os fluidos quentes enchendo seu corpo. Em seguida, Ansem se sentiu como se estivesse no topo do mundo. Era quase como se estivesse no céu. A essência de vida do caracol de sangue providenciou 9 pontos de super gene, acrescentando aos 43 pontos que já tinha. Ansem tinha agora 52 pontos de super gene e sua aptidão física melhorou ainda mais. Os humanos do primeiro santuário de Deus podiam alcançar 15 no índice de aptidão física, quando maximizava todos os 4 tipos de pontos de gene. Várias pessoas conseguiam alcançar 20 em alguns aspectos, o que já era o máximo que os humanos podiam alcançar no primeiro santuário de Deus. Depois de evoluir, essas pessoas ganhariam um corpo sagrado, o que aprimoraria o índice deles para cerca de 30. Nessa hora, podiam chegar perto de 40 em um ou 2 aspectos. Só que Ansem não tinha evoluído ainda, e seu índice de aptidão física já tinha ultrapassado em muito 20 no índice. Além disso, todos os aspectos da aptidão física dele estavam bem equilibrados, com base nos cálculos dele e da sua própria condição física. Quando maximizasse os pontos de gene sagrado e os pontos de super gene, seu índice de aptidão física ultrapassaria 30 sem nenhum aprimoramento adicional, o que seria igual a um evoluído com um corpo sagrado. Ansem já estava ansioso para evoluir e ter o seu físico aprimorado. Nessa hora, sua aptidão física devia alcançar um nível incrível. Além disso, essa base ajudaria em muito seu desenvolvimento futuro. Isso determinaria o seu desempenho depois de virar um transcendente ou um semideus. Por isso, ele não queria perder nenhuma oportunidade. Queria evoluir na sua melhor forma possível. O nível de aptidão física de um evoluído mutante ficava por volta de 20, enquanto o nível de um evoluído de linhagem sagrada ficava por volta de 30. Então qual seria o nível de aptidão física de um super-evoluído? O primeiro supercorpo da humanidade, só esse pensamento já fez o sangue dele ferver. Ele desejou maximizar imediatamente seus pontos de super gene e virar um super-evoluído. Capítulo 388 – Super Armadura de Animal de Estimação. Ansem achou um local escondido e verificou todo animado a sua nova alma de besta super. Tipo de alma de besta da super criatura caracol de sangue, armadura de animal de estimação. Armadura de animal de estimação?
É uma alma de besta usada em animais de estimação? Ele nunca tinha ouvido falar desse tipo de alma de besta. Ansem ficou intrigado, depois hesitou e invocou o Melto. Em seguida, usou a super armadura de animal de estimação no Melto. De repente, a sombra do caracol de sangue se anexou ao Melto, e depois virou uma concha de jade translúcida. Ela tinha coberto todo o corpo dele, então ele agora parecia uma estátua de jade. Corra, Melto! Ansem se perguntou se Melto podia ainda correr rápido com essa armadura. Ele rugiu e partiu como um raio. Num instante, percorreu cerca de 50 a 60 metros, até mesmo mais rápido do que antes. Ansem ficou surpreso. Parecia que a armadura de animal de estimação não só não afetou a velocidade dele, como também melhorou o físico. Ansem chamou o Melto de volta a voltar e bateu forte nele. Parecia que a super armadura de animal de estimação tinha uma defesa incrível, que era muito melhor do que a armadura de linhagem sagrada dele. Sem usar a adaga do lobo ominoso, Ansem não conseguia nem mesmo quebrar a super armadura de animal de estimação. Que sorte! Devo tá todo cagado agora. Com essa alma de besta, Melto deve ser capaz de aguentar alguns golpes das super criaturas. Como um animal de estimação com super armadura como meu tanque, não preciso sondar, nem correr risco ao caçar super criaturas. Ele ficou muito radiante e beijou Melto na testa. Ansem invocou a Rainha Minhoca Rochosa Dourada e o Anjo Sagrado, tentando equipar os dois com a armadura de animal de estimação. O animal de estimação não se transformou ainda. Não é possível usar a armadura. Ansem recebeu um aviso dizendo que não podia ser usado. Só animal de estimação transformados podiam usar super armadura. Felizmente, a Rainha Minhoca Rochosa Dourada devia se transformar em breve. Ansem pensou em matar uma ou duas criaturas de linhagem sagrada para alimentar a Rainha Minhoca Rochosa Dourada. Porém, não estava com humor para isso. Agora estava pensando em outra coisa, que era a habilidade do Cavaleiro Besouro. Ningui tinha mostrado o poder de uma alma de besta de clone. Ansem passou tanto tempo com ele, mas nem conseguiu perceber que era só um clone. Esse tipo de habilidade era simplesmente inacreditável, e era também muito útil para ele. Estava prestes a evoluir, e as almas de besta pertencentes ao dólar ficaram cada vez menos úteis. Até podia vender todas usando o nome do dólar, mas o pagamento podia ser rastreado até ele. Com o clone, Ansem podia ser duas pessoas ao mesmo tempo e comprar as almas de besta vendidas pelo dólar. Ninguém precisaria saber a conexão entre os dois, o que era perfeito. Ansem não aguentava mais esperar para saber se o Cavaleiro Besouro era igual à alma de besta de clone do Ningui. Ele voltou ao abrigo da fé durante a noite e se teletransportou de volta ao Falcão Preto. Em seguida, foi ao banheiro do seu dormitório. Depois de ver o seu reflexo no espelho, Ansem tentou invocar o Cavaleiro Besouro de novo. Antes, não conseguia invocar essa alma de besta. Ela saiu da mente dele. Sem fazer pausa, o Cavaleiro Besouro entrou no espelho. Uma ondulação apareceu no espelho, enquanto ele entrava lá. Depois de entrar completamente no espelho, o Cavaleiro Besouro se integrou ao reflexo do Ansem e saiu do espelho. Depois de observar o Cavaleiro Besouro que se parecia exatamente com ele, Ansem arregalou a boca e não conseguiu descrever a emoção que estava sentindo. Depois de uma série de testes, ficou cada vez mais animado. Ele podia até mesmo manipular o corpo do Cavaleiro Besouro da perspectiva da alma de besta. O Cavaleiro Besouro tinha virado Ansem, mas o seu físico era o mesmo de uma alma de besta, o que era bem diferente do físico dele. Ele ainda ficou muito satisfeito com o fato de que o clone podia usar a almas de besta como um humano normal, contanto que Ansem transferisse para ele. Foi exatamente o que pensei. Agora, a identidade do dólar não será mais um problema. Ansem estava se perguntando como podia transferir as almas de besta do dólar para si sem expor o seu segredo. Só que só podia fazer isso quando voltasse ao abrigo blindado de aço. Caso contrário, as pessoas ainda ligariam a conexão entre os dois. Na manhã seguinte,
Ansem estava se preparando para voltar ao abrigo blindado de aço. Como já tinha matado a super criatura e feito Ningyu de inimigo, não era mais uma boa ideia ficar no abrigo da fé. Senhor An, que tal encontrarmos um lugar para conversar? Antes de Ansem poder partir do abrigo da fé, Ningyu apareceu na sua frente. Estava com um sorriso gentil no rosto como de costume. Era como se nada tivesse acontecido entre os dois. E tem algo para a gente conversar? Ele olhou em volta e não viu nenhuma pessoa suspeita. Estou sozinho, e você pode decidir onde vamos conversar. Ningyu sorriu e falou, Senhor An, competição e negócios não devem se misturar. Se você já matou a criatura, quero pagar pela carne. E seria ainda melhor se estiver disposto a vender a alma de besta. Posso aceitar qualquer preço que der. Jovem mestre, acha mesmo que eu conseguiria matar a criatura sozinho? Ansem mordeu os lábios e disse. Eu não acreditava nisso antes. Mas não penso mais assim depois de ontem. Você não é uma pessoa comum. Ningyu falou com honestidade. Jovem mestre, você pensa demais de mim. Só que não sou tão forte quanto pensa. Ansem fez uma pausa e continuou. Você sabe claramente a hora que voltei, e que não trouxe nenhuma carne comigo. O que mais preciso falar? Naturalmente, Ningyu sabe o que ele queria dizer. A criatura era enorme e tinha muita carne. E Ansem voltou no mesmo dia. Se tivesse obtido a carne, era impossível ter terminado de comer. No entanto, ele não trouxe nada junto. Mas a criatura desapareceu. Ningyu olhou nos olhos dele e falou. Eu também desci o vale e não encontrei a criatura. E sendo honesto, não sei para onde a ela foi. Ansem não tinha medo de Ningyu e não acreditar nele. Até agora, mais ninguém sabia que o corpo de uma super criatura desaparecia depois de ser morta. Não importa o quão inteligente Ningyu fosse, não saberia que não tinha carne para início de conversa. Ele observou Ansem por um tempo, mas não conseguiu dizer nada. Em seguida, deu uma risada e perguntou, quais são os seus planos agora? Que tal continuarmos colaborando? Não, valeu. Sendo honesto, tenho medo. Ansem acenou com a caminhou e caminhou para a saída do abrigo. Vou voltar ao abrigo blindado de aço. Esqueça essa coisa de colaboração. Estou muito velho para esse tipo de emoção. Capítulo 389. O plano para maximizar os pontos de gene sagrado. Ningyu não impediu Ansem, mas ainda enviou alguém para seguir. Ele percebeu que estava sendo seguido, mas não quis se livrar da mosca irritante. Por fim, voltou ao abrigo blindado de aço sem nenhum problema. Ningyu recebeu a mensagem e franziu a testa. Era verdade que ele não matou a super criatura. A super criatura tinha pelo menos 200 quilos de carne. Num curto período de tempo, era impossível para Ansem terminar de comer tudo. E não deveria ter voltado ao abrigo blindado de aço se tivesse escondido a carne em algum lugar. Afinal de contas, a carne estragava facilmente. Então, se tivesse escondido, ela não seria mais comestível depois que saísse do abrigo blindado de aço. Para onde a criatura foi se ele não matou? Ningyu sentiu que tinha algo errado, mas não sabia o que. Ansem voltou ao abrigo blindado de aço, e se perguntou onde podia matar algumas criaturas de linhagem sagrada para maximizar os pontos de gene sagrado, e ajudar a rainha minhoca rochosa dourada a se transformar. Talvez eu deva ir ao deserto sobrenatural. Ele ainda estava pensando na rainha raposa de linhagem sagrada e no rei besta de penas negras de linhagem sagrada. Qualquer um seria um ótimo alimento para a rainha minhoca. Ansem sempre quis matar a rainha raposa, mas nunca encontrou uma boa oportunidade. Há um tempo, ele era incapaz de matar. Mas não conseguiu achar a criatura, quando já era forte para matar. O rei besta de penas negras de linhagem sagrada era uma criatura que dava uma rara alma de besta de asas de linhagem sagrada. Foi uma pena que não conseguiu matar da última vez.
Se conseguisse obter a alma de besta de rei e besta de penas negras de linhagem sagrada, podia vender as asas do dragão de asas roxas, que já foi vista por muitas pessoas. Depois que se decidiu, acabou não entrando no abrigo blindado de aço, e foi direto ao deserto sobrenatural. Raposa. Besta de penas negras. Cadê vocês? Ansem subiu nas costas da rainha minhoca rochosa dourada e entrou no deserto sobrenatural. Ela não tinha se transformado ainda, mas tinha um tamanho significativo e era bem mais rápido na areia do que o Meuto. Depois de entrar no deserto de novo, Ansem não sabia como descrever esse sentimento. Ele ficou em desespero sendo caçado pela rainha raposa de linhagem sagrada, mas hoje em dia podia matar com um único disparo, não importa como ela fosse astuta. Logo depois que entrou no deserto sobrenatural, ele viu muitas criaturas mortas. Parecia que algumas pessoas já tinham limpado o caminho. Enquanto ainda estava pensando se devia escolher uma direção diferente, ele ouviu rugidos de criaturas e gritos humanos. Como os sons não vinham de muito longe, Ansem incitou a rainha minhoca rochosa dourada para ir lá. Logo, ele viu o grupo de pessoas que estava caçando. O grupo era liderado por Yuan e King. A rainha minhoca rochosa dourada era tão chamativa, que os dois viram de longe. Eles ficaram aliviados, porque reconheceram o animal de estimação dele. Como estavam caçando cobras pedregosas, eles não pararam para cumprimentar, em vez disso, só lutaram com intensidade. O grupo era tão organizado, que parecia que eram soldados. Eles estavam caçando as criaturas com facilidade, então Ansem não se juntou, só ficou observando de uma duna próxima. Ele percebeu que já tinha se passado muito tempo, depois que viu os dois matando as criaturas. Os dois eram garotos novatos, que ele costumava instruir e proteger. Só que agora já eram mestres que podiam se defender sozinhos, o que deixou Ansem um pouco emocionado. Tô ficando velho? Ele tocou seu queixo, que era muito liso, e se lembrou que só tinha quase 20 anos. Como tinha praticado pele de jade, Ansem tinha uma pele muito macia, como a de uma adolescente. Mesmo tendo sido exposto ao vento e à luz do sol do deserto por um tempo, sua pele ainda permaneceu macia e lisa. Esta é uma característica muito notável. Ansem pensou. Se não batesse uma toda manhã, até teria dúvidas se viraria uma mulher, se continuasse praticando essa arte de hipergene. Ansem parecia ter por volta de 18 anos, o que era mais jovem do que realmente era. Felizmente, ele tinha traços faciais masculinos. Caso contrário, podia ser confundido com uma mulher de verdade. Afinal de contas, era muito raro para um homem ter uma pele assim. Cara, veio fazer o que aqui? Enquanto Ansem estava imerso nos seus pensamentos. Yuan e King já tinham terminado de caçar as cobras pedregosas e caminharam até ele. Tô planejando caçar algumas criaturas de linhagem sagrada do deserto sobrenatural para maximizar meus pontos de gene sagrado. Não esperava encontrar os dois aqui. Desceu das costas da rainha minhoca rochosa dourada e disse com um sorriso. Ah, vai se aprofundar no deserto? Deixa a gente ir com você? Só vamos assistir e não se preocupe que não vamos tentar roubar as criaturas. Yuan disse, enquanto olhava com expectativas para ele. Beleza. Vamos juntos. Vocês podem caçar as criaturas também, vai ser mais divertido. Ansem sorriu e disse. Mas estava pensando, foi mal, Yuan e King. Podem matar quantas criaturas mutantes quiserem, mas as de linhagem sagrada são todas minhas. Atualmente, Ansem estava equipado com um arco e uma flecha de linhagem sagrada. Com suas habilidades de arquearia e força, uma criatura de linhagem sagrada não conseguiria nem mesmo aguentar uma flecha dele. Era impossível que esses garotos conseguissem roubar uma criatura de linhagem sagrada dele. Haha, então vamos dar o nosso melhor. Não fique puto se roubarmos uma criatura de você. Yuan disse sorrindo. Não se preocupe. Não tô tão longe de maximizar os pontos de gene sagrado, e posso esperar 1 ou 2 dias. Além disso,
não vai ser fácil roubar criaturas de mim. Se forem mesmo capazes disso, vou ficar mais feliz do que puto. Ansem disse com um sorriso. Maximizar os pontos de gene sagrado não é grande coisa, sem falar que você não conseguiu ainda. Um jovem disse com os lábios curvados. Ele tinha cerca de 17 anos, e tinha um corte de cabelo na régua. Parecia que ficou insatisfeito com o fato de que Ansem estava tratando todos como crianças. Não é grande coisa mesmo. Só entrei no santuário de Deus 2 anos mais cedo que você, só isso. Ansem falou com um sorriso, depois que viu que Yuan e King estavam piscando para ele. Ele não levaria um adolescente muito a sério. Entrar no santuário de Deus mais cedo não te faz mais forte. Como você disse que estamos livres para caçar as criaturas, vamos ver quem caça uma criatura de linhagem sagrada primeiro. O adolescente disse. Capítulo 390 Matando uma criatura de linhagem sagrada que você nem conseguiu ver. O grupo continuou o caminho se aprofundando no deserto sobrenatural. À noite, quando estavam fazendo uma pausa, Yuan sussurrou no ouvido do Ansem, quando o adolescente não estava por perto. Cara, Haiyun é arrogante, porque o avô dele é Haimingei. Não ligue para ele. Senador Haimingei? Ansem ficou surpreso com isso. Haimingei era um senador e um semideus, provavelmente o melhor lutador entre todos os humanos. Quando Ansem tinha acabado de entrar no santuário de Deus, ele foi o primeiro humano que matou uma criatura de linhagem sagrada semideus. Até agora, mais ninguém conseguiu esse feito. Haimingei foi nomeado o melhor lutador de todos os tempos, e o mais provável candidato à presidência da Aliança. Ansem tinha ouvido rumores que os Ais eram dos clãs que herdou artes marciais ancestrais, e foi por isso que ele conseguiu alcançar esse nível. Yuan assentiu e disse, Haiyun é o único garoto da geração, e é por isso que todo o clã leva a educação dele muito a sério. Desde que foi enviado aleatoriamente para o abrigo blindado de aço, tanto a minha família quanto a do King nos disse para garantir a segurança dele. Nós dois seremos responsabilizados se alguma coisa acontecer com ele. Só não ligue para ele, cara. Ansem assentiu. Não tinha levado Haiyun a sério de qualquer jeito. Porém, ele perguntou com curiosidade, os Ais herdaram mesmo artes marciais ancestrais? Yuan mordeu os lábios e disse, a maioria dos senadores tem alguma ligação com as artes marciais ancestrais, e é por isso que já entraram no santuário de Deus com grande vantagem. Por que acha que eles são senadores? E os especialistas que lutaram sem vantagens, são basicamente todos deputados. Bom saber. Era a primeira vez que Ansem ouvia sobre essas coisas, então ficou muito interessado e fez mais algumas perguntas. Yuan também não sabia muito. Alguns dos familiares dele também eram deputados. Eles até sabiam algumas coisas sobre o Senado, mas não sabiam muito. Quando voltaram ao caminho de novo, Haiyun ficou extremamente ativo, matando quase todas as criaturas que via. A aptidão física dele era incrível, as técnicas usadas eram impressionantes, muitas das quais Ansem nunca tinha visto antes. Elas eram provavelmente técnicas secretas dos Ais. Toda vez que Haiyun matava uma criatura, ele olhava para Ansem com um olhar de desafio. Mas ele permaneceu calmo, e agiu como se não tivesse visto nada. Das mais fortes criaturas que Haiyun matou, uma ou duas eram mutantes, mas Ansem não estava interessado nelas. E não estava com humor para brincar com uma criança. Quando estavam marchando no terceiro dia no deserto, Ansem ficou surpreso subitamente, enquanto encarava o horizonte. Ele parou a montaria e invocou o arco de chifres e a flecha do peixe ósseo. Cara, o que aconteceu? Todos ficaram alarmados, depois que viram Ansem agindo assim. Só que não viram nada por perto. Bestas de penas negras. A rainha também está lá. Ansem apontou para o horizonte e falou. Ele ficou muito satisfeito. Esse local não ficava longe de onde encontrou as bestas de penas negras da última vez. Foi excelente ter encontrado essas criaturas de novo.
Então não iria perder essa oportunidade. Os outros olharam para a direção que Ansem estava mirando. Tudo o que conseguiram ver foram alguns pontos pretos. E se for verdade? Você está muito longe das criaturas. Mesmo que consiga ver, para que pegar o arco? Não conseguirá nem ferir uma criatura comum dessa distância, muito menos uma de linhagem sagrada. Raiun disse com os lábios curvados. Ansem não respondeu, em vez disso, só puxou o arco de chifres ao máximo. Depois de mirar no horizonte por um tempo, ele subitamente disparou a flecha do peixe ósseo. Uma sombra cinza voou pelo céu e desapareceu imediatamente da vista de todos. Ninguém conseguiu ver para onde a flecha foi. Em breve ouviram um guincho estridente de longe. O grupo ficou muito animado. Yuan olhou para Ansem e perguntou: cara, conseguiu? Ansem assentiu todo animado. Ficou tão feliz com a voz que ouviu na sua mente, que não sabia o que falar. Rainha besta de penas negras, criatura de linhagem sagrada foi morta. A alma de besta da rainha besta de penas negras foi obtida. Coma a carne para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene sagrado. Ansem ficou surpreso por ter obtido a alma de besta da criatura. Até teve a sensação que a sua sorte estava ficando melhor nos últimos dias. Cara, você matou mesmo a besta de penas negras de linhagem sagrada? King não conseguiu acreditar no que aconteceu. Ele ficou com os olhos arregalados, pois nem conseguiu ver como era a besta de penas negras. Ansem assentiu. Raiun bufou e incitou a montaria para correr para onde a flecha caiu. Não acreditava que Ansem já tinha matado a rainha de linhagem sagrada, antes mesmo de ele conseguir ver a criatura. Yuan e Qin ficaram preocupados com o Raiun e chamou todos para ir rapidamente atrás dele. Conforme o grupo se aproximava do local, acabaram vendo um tornado de bestas de penas negras pairadas no céu e guinchando. Tinha um pedregulho de 30 metros de altura no centro do tornado. Uma besta de penas negras gigante foi empalada com uma flecha no pedregulho, a mesma flecha que Ansem acabou de disparar. Raiun arregalou os olhos e não conseguiu acreditar. Os outros do grupo também ficaram estarrecidos. Quão forte devia ser Ansem para matar uma criatura de linhagem sagrada a mais de 1 a 2 quilômetros de distância? Acredito que ninguém seja páreo para você no primeiro santuário de Deus. Yuan falou admirando. Raiun olhou para Ansem com emoções mistas. Inicialmente, não pensou muito nele, mas agora percebeu subitamente que a lacuna entre si e Ansem era muito grande. Ele já tinha matado a criatura de linhagem sagrada, antes mesmo de Raiun poder ver a criatura, o que foi um grande golpe no seu orgulho. Existem vários mestres na aliança. Isso não foi nada. Ansem falou isso casualmente e avançou rapidamente nas bestas de penas negras, estava tentando pegar o corpo da rainha besta. Os outros também avançaram. Sem a liderança da rainha besta, as bestas de penas negras entraram em caos. A maioria delas voaram para longe, e as poucas que atacaram foram todas mortas. Ansem avançou rapidamente para o pedregulho, e desinvocou a flecha do peixe ósseo. O corpo da rainha besta de penas negras caiu imediatamente no solo, e a poeira se levantou com essa queda. Em vez de pegar o corpo, só invocou a rainha minhoca rochosa dourada. Ele apontou para o corpo da rainha besta de penas negras, e a rainha minhoca se jogou imediatamente com ânimo no corpo. Nos últimos dias, ela não tinha comido nada. Tinha perdido o interesse em todas as carnes inferiores às de linhagem sagrada. Ansem imaginou que já estava na hora da rainha minhoca evoluir. Como a besta de penas negras era gigante, levaria muito tempo para Ansem ganhar um ponto de gene sagrado. Ele pensou que seria melhor se só desse de alimento todo o corpo para a rainha minhoca. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções.
Não perca tempo e confira já. Link na descrição do vídeo.